Esporte, começando mais um programa, que seja um programa feito assim, ó, na medida, do jeito que você gosta, do jeito que você pensou, né, que seria a sua noite de terça-feira, e pode ter certeza, vai ser um programa muito especial. Em nome do Meon e também da Rádio Paz do Vale FM, Portal Meon, também no nosso site meon.com.br, no nosso canal do YouTube, no Instagram do Portal Meon e na Rádio Paz do Vale FM 101,5. Aliás, você que estava acompanhando todo o jornalismo da Rádio Paz do Vale FM, muito obrigado pela audiência. Você continua com a gente agora falando de esporte. Vamos apresentar os nossos comentaristas. Marcelo Bianconi está comigo nesta noite mais uma vez. Está na nossa janelinha. Bianconi, boa noite mais uma vez. Seja bem-vindo ao Meon Esporte. Olá, Reinaldo Moreira, aos amigos da Paz do Vale FM, também do portal Meon, também no YouTube nós estamos lá. E olha, muito legal, o final de semana muito agitado, clássico Palmeiras e São Paulo 0-0, a gente vai falar um pouquinho. A vitória do Corinthians, ufa, enfim, Reinaldão. O Corinthians, muita gente, apenas 4, 5 rodadas, muita gente falando que o Corinthians estava brigando para não cair. Mas é assim, time grande sempre é cobrado, né? Classificação do campeonato, vôlei, deu aquilo que nós não esperávamos, né? No início e no meio do campeonato, eu e o Reinaldão apostávamos aí numa final entre Farmaconde, São José dos Campos e Cruzeiro. Fomos surpreendidos, né, Reinaldão? E a gente vai falar bastante sobre isso aí. Um prazer estar aqui com você de novo. E muita surpresa, né? O SESI deu a volta por cima, né? Aquele mesmo SESI que alguns anos atrás vinha aí liderando e chegando às competições finais, aos títulos, brigando por títulos, e acaba o SESI conquistando de novo. Você falava do Corinthians que ganhou, foi uma surpresa para muita gente, ufa, você disse, né? O que mais me preocupa no Campeonato Brasileiro nesse momento é o Botafogo ser líder do campeonato, que eu não sei o que vai acontecer lá na frente, né? Aí que está o grande problema, quando o Botafogo cisma de ser líder da competição. Mário Mendes, tudo bem? Chega aí para nossa conversa também, colocando o Mário na janelinha, tudo certinho, Mário? Boa noite para você, bem-vindo. Boa noite a todos os ouvintes, internautas, né? E eu destacar, né, que amanhã, 30 anos sem Ayrton Senna, já é o gancho para você apresentar o nosso convidado, que é um cara muito especial, né, Reinaldo? É verdade. 1º de maio de 1994, acho que todo mundo sabe e se lembra onde estava naquele momento, né? Eu me lembro muito bem. E o Mário Mendes fez uma grande ponte para a gente, tenho o prazer de colocar aqui na nossa janelinha, bater um papo conosco para falar desses 30 anos sem Ayrton Senna, ícone do automobilismo mundial, acho que o maior nome, né? Ele e Pelé ali, de lado a lado, talvez o maior nome do esporte nacional. Todo mundo lembra de Ayrton Senna, todo mundo sabe quem foi Ayrton Senna, todo mundo comenta Ayrton Senna, seja os mais antigos e os mais novos, se você perguntar para a molecada na rua, todo mundo sabe quem foi Ayrton Senna e sabe um pouquinho da história. Celso Miranda está com a gente, apresentador e comentarista do Band Esportes, tem uma história bacana aí no jornalismo esportivo, e é o nosso convidado dessa noite para falar um pouquinho e ilustrar sobre Ayrton Senna. Celso, seja muito bem-vindo, prazer em falar com você, ótima noite. O áudio. Acho que não estou ouvindo o Celso, eu não estou ouvindo o Celso. Dá um cliquezinho ali no... Não? Acho que ainda não, Celso. Não. Acho que ainda não. A imagem do Celso está perfeita, só o áudio dele que não está chegando para a gente aqui, mas tudo bem. A gente vai arrumar. Marcelo Bianconi, você lembra onde você estava no dia 1º de maio de 1994? Sim, eu estava em Franca, né, interior de São Paulo, na casa do meu sogro, e eu lembro que eu acordei com o Roberto Cabrini dando a notícia de que Ayrton Senna havia falecido na curva Tamburello. Eu nunca mais esqueço isso aí. E depois, Reinaldão, a gente pode até falar, o Celso é especialista, né, em automobilismo, eu sei que a gente vai tocar no assunto. Eu cobri todo o velório dele na Câmara Municipal de São Paulo. Eu fiquei o dia inteiro lá pela Bandeirantes, cobrindo todo o velório dele. Mário Mendes, você recorda do momento, Mário? Eu estava em casa assistindo a corrida pela emissora, que era detentora dos eventos. Eu era um jovem sonhando, né, em fazer jornalismo, principalmente jornalismo esportivo, e aquilo era um baque, porque na realidade todo brasileiro gostava de assistir a corrida de manhã, já era um ritual, e a gente costumava de assistir
fazia parte já do domingo, aquele ritual depois de almoçar. E eu me lembro que eu estava em casa com minha saudosa mãe, ou seja, era uma coisa muito afetiva. Eu ainda não vivia o jornalismo, né? Eu era apenas um estudante sonhando com jornalismo. E parou o país, né? Mexeu demais, parou o país. Eu me lembro quando o corpo chegou a São Paulo, aquela multidão, principalmente ali na 23 de maio, né? Realmente uma coisa assim de arrepiar. E na Assembleia Legislativa, onde foi velado o corpo do Senna, na Lesp em São Paulo, Bianconi esteve lá, né? Pode até falar um pouco mais para a gente. O Celso, a gente está aguardando ele entrar para falar um pouco mais. Já. Tá ok, eu estava na casa da minha mãe, só para completar, né? Onde estávamos naquele dia. E depois eu voltei para minha casa. Minha filha era novinha, né? Ela tem a idade exatamente desse período aí, 30 anos. E um momento muito marcante, a gente jamais esquece. Os domingos não foram os mesmos de lá para cá. Muito bem, Celso, agora sim, boa noite para você mais uma vez. Seja bem-vindo aqui ao nosso Meu Esporte. E tenho certeza que você vai ilustrar bastante essa conversa e trazer muitas recordações. Boa noite. Boa noite. Agora vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Ah, bacana. Então, antes de mais nada, muito obrigado pelo espaço. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, para você, Reinaldo. Para o Mário Mendes, que é um amigo frequente, a gente está sempre se encontrando nos eventos aí esportivos. E para o Marcelo Bianconi. Quanto tempo, hein, Marcelo? A gente se encontrava nos campos de futebol, nessas matérias para cobrir as entrevistas do Ayrton Senna também, né? Você pela Bandeirantes na época, eu estava na TV Cultura. E são realmente 30 anos em que a gente pode dizer que a cultura, né, do esporte a motor, ela viveu altos e baixos depois da morte do Ayrton Senna. Foi realmente uma comoção nacional, como vocês contaram. Todo mundo se lembra do que estava, né? De todos nós que estávamos ali em ação, a gente lembra o que estávamos fazendo. Infelizmente, a gente perdeu aí um grande ídolo do nosso esporte. E faz muita falta o Ayrton Senna. Mas muitas coisas da atitude dele, e ele era um automobilista, um atleta raiz, um cara que buscava a primeira posição de forma muito voraz até, era um cara que inspirou muitos no Brasil, né? Não só no mundo esportivo, mas no mundo da economia, dos negócios e tudo mais, até da política, mas infelizmente não tê-lo virou realmente um peso para o nosso esporte. Hoje a gente recupera muito da audiência, vocês têm visto o que a Fórmula 1 recuperou em termos de exposição de público, mas a gente passou realmente por um período muito forte sem ele. Eu quero até começar, por conta de ser um programa onde a gente vai falar, vocês vão falar de mais esportes, mas eu queria contar um dos casos que eu vivi diretamente com ele e que mostra, para quem não conhece, para quem não acompanhou, para quem só ouve, né, com história, ou para quem vê a Ayrton Senna como produto, né, inclusive dessa cultura da agressividade, de um cara que quer sempre a vitória, que é obstinado, contar uma história importante, que eu acho importante, que naquele 1994, o ano que ele morreu, ele já tinha uma projeção para o público e para a comunidade, para a sociedade brasileira, que ultrapassava em muito os limites do que era o esporte a motor, o esporte em geral. Ele era uma figura realmente conhecida por todo mundo sabia quem era Ayrton Senna. Ele tinha orgulho de ser brasileiro, carregava a bandeira e tinha uma atitude que mostrava para o brasileiro o que o brasileiro podia e pode ser, um vencedor. E isso ele marcava muito. Então, o que eu vivi com ele naquele 1994 foi no GP do Brasil, na semana do GP do Brasil. A gente tinha, o Ayrton passou a ter, depois que a detentora dos direitos fechou, isso evidentemente por conta de regras da própria Fórmula 1 e da FIA, desde a época, mas fechou acesso para todas as emissoras lá ao autódromo de Interlagos, ninguém mais podia entrar. Só que a atitude dele qual era? Ele saía do autódromo, pegava o helicóptero dele, ia para o escritório dele na zona norte da cidade de São Paulo e recebia toda a imprensa para esgotar o assunto treinos, o assunto Fórmula 1, o assunto Ayrton Senna. Numa dessas vezes, a gente chegou, eu com a equipe da Cultura, a gente chegou cedo, logo depois do treino, numa sexta-feira, e tínhamos um programa dentro da TV Cultura, um programa que estava ao vivo, e o Heródoto Barbeiro era o comandante do programa, ele apresentava lá no estúdio, e eu estava ao vivo com o Ayrton Senna no escritório dele. Nós fomos os primeiros a chegar, montamos o link, né, que a gente fala, do ao vivo, mais ou menos como esse que a gente está usando, e esperamos o momento de entrar no ar.
Walter Barelli estava no programa junto com o Heródoto Barbeiro. O Ayrton Senna chegou, outras pessoas da imprensa ainda não haviam chegado, então a gente teve a prioridade de sentar com ele, e ele começou a bater papo com a gente. E lógico que era um programa à tarde que falava de política, não apenas de esporte. Aliás, o programa só falaria de esporte porque tínhamos o Ayrton Senna. E para vocês terem uma ideia da importância do Senna na sociedade brasileira, o Walter Barelli, na época, era ministro do Trabalho, recém-empossado, inclusive, por isso estava na entrevista. E vejam só, um ministro de Estado perguntou para o atleta Ayrton Senna o que ele achava, Ayrton Senna, que o governo deveria fazer para melhorar a vida das pessoas. O que ele achava que seria importante, ele que viajava o mundo e tal. O Walter Barelli perguntou isso para ele no link. E a resposta do Ayrton Senna foi emblemática. Ele disse assim: o povo brasileiro, nós brasileiros, somos muito bons. A gente trabalha, a gente respeita regras, a gente ama o que a gente faz. A única coisa que o brasileiro precisa é educação e oportunidade. Com essa fala, ele saiu de lá, fez o Grande Prêmio do Brasil, rodou, mais uma vez não marcou pontos naquele 1994, mas na hora que ele viajou para a Europa, ele conversou com a Viviane Senna e falou para ela: nós precisamos organizar o que a gente faz, as ajudas que a gente dá, para fazer isso de uma forma organizada. Foi aí, e eu percebi que essa conversa e essa resposta ao ministro de Estado, Walter Barelli, foi o pontapé inicial do Instituto Ayrton Senna, que vocês sabem, é o grande legado do Ayrton. Esse instituto trabalha com educação, formando o quê? Jovens, proporcionando educação e, mais do que tudo, oportunidade. Esse é o Ayrton Senna desses 30 anos. Mais do que as polêmicas dos acidentes, das grandes ultrapassagens, da obstinação pela vitória, eu acho que é isso. Um cara que representou tanto o Brasil e os brasileiros, tinha tanta oportunidade ele e tinha grana para fazer o que ele fez e deixar o Instituto. Então, Ayrton, atleta, foi, mas o grande legado dele é essa coisa do Instituto Ayrton Senna, que trabalha tanto pela educação e tem tantas sementes, né? Não só no esporte, mas na arte e, consequentemente, na vida da sociedade brasileira. É o peso, né, do nome Ayrton Senna, o peso da pessoa Ayrton Senna. Estamos conversando e recebendo hoje o Celso Miranda, apresentador e comentarista do Band Esportes, falando mais sobre Ayrton Senna. Ele que não só de automobilismo, né, o Celso entende, como de motociclismo, enfim, tudo que é de motor aí, é só chamar o Celso que ele comenta pra gente. Marcelo Bianconi, vamos lá, Bianconi, entra pra roda aí. Não, legal, e antes de mais nada, um prazer, né, encontrar com o Celso. Faz tempo que a gente não se encontra pessoalmente, né, mas a gente é daquela fase de tomar sol, chuva, né, juntos lá no Morumbi, Pacaembu, Canindé, Parque São Jorge, Parque Antártica. Eu conheci o Celso mais fazendo futebol, depois, muito legal, se especializou em motores, né, como você disse aí, na parte de motores, no esporte automobilístico e também de motos em geral. E foi muito legal a ascensão dele, sempre torci muito por ele, um cara muito honesto, um jornalista de primeira, um belo de um texto, uma sensibilidade muito legal. Então é um prazer muito grande ver o Celso, né, que nós éramos amigos da época da TV Cultura e eu começando na TV Bandeirantes. Mas é muito legal o relato do Celso, porque eu também fiz uma entrevista exclusiva com o Ayrton Senna, aliás, com o Nelson Piquet, no Hotel Transamérica, onde os pilotos ficavam, porque na época a bola da vez era o Ayrton Senna, né? E o Piquet não falava há uns 5 anos com a imprensa brasileira, por causa de uma briga que ele tinha com o Galvão Bueno, e ele ficou revoltado, na verdade, com a imprensa inteira. E eu fui atrás do Piquet aquele dia, consegui uma entrevista especial com ele, fechou o show do esporte, e nessa entrevista, na época, a briga era Alain Prost e Ayrton Senna. Eu falei, quem você contrataria? Ele falou assim, apesar de a gente ser bem diferentes, ele era muito assim, franco e aberto, né? Aquele jeitão dele falar, ele falou, eu contrataria o Ayrton Senna. Hoje ele é o melhor, é o mais aguerrido, é o que mais busca vitória. Eles podiam ter ali seus desencontros, né, pessoais, mas ele também gostava muito da forma de pilotar do Ayrton Senna. Ô, Celso, o Ayrton Senna, ele vivia um momento ali que, na minha opinião, ele seria penta, octa, né? Do jeito que ele vinha. Se bem que ele tinha mudado de escuderia, ele estava acertando o carro também, mas ele tinha tudo para ser. Aí ele estava disputando na época com o Schumacher, né? Aí já não era mais o Alain Prost.
mas ele teria tudo para ser um penta, octa, sei lá o que, né? Infelizmente não deu, né? Pela obstinação, né? Ele queria tanto ser campeão várias vezes, outras vezes, que ele abriu mão, desculpe, de ficar na equipe McLaren, que era onde ele tinha conseguido as suas vitórias, para ir para a Williams, que era uma incógnita. Ninguém sabia o que poderia ser, porque mudou o regulamento. A mudança do regulamento técnico fez com que a Williams tivesse de abandonar, e todas as equipes tivessem de abandonar, os sistemas eletrônicos de suspensão e também de controle de tração e câmbio. Mas, naquele 94, a única equipe que mantinha um controle de tração era, que engraçado, né? A Benetton do Schumacher. Por isso ele ganhou tão facilmente os GPs ali, e tanto que ele chegou a ser punido, ficou, acho que 2 GPs fora da competição. E no final do ano, o Damon Hill acabou disputando com o Michael Schumacher o título daquela temporada, e porque o Schumacher jogou o carro batido em cima do Damon Hill, é que ele conseguiu ser o campeão. O Ayrton Senna com certeza seria campeão algumas outras vezes, não sei quantas, a gente sabe que seria uma batalha realmente muito terrível, mas veja que coisa, né? Parece que naquele momento em que surgia o Schumacher tão rápido, né? Numa equipe tão boa, já com outras coisas politicamente acontecendo nos bastidores, como o apoio dos motores Ford para a equipe Benetton, e isso já tinha afetado um pouco a temporada de 93 do Ayrton Senna na disputa pelo título, mas mesmo assim ele conseguiu 3 maravilhosas vitórias, mas ele, mesmo naquele momento, a capacidade dele de fazer essa transição de equipes e mexer com a estrutura das próprias equipes, fazendo com que todo mundo tivesse uma atitude mais vencedora, né, ou uma atitude vencedora, eu tenho certeza que ele conseguiria ser campeão algumas outras vezes. Mas eu insisto, como eu falei na abertura, eu acho que o maior legado dele é essa consciência para nós brasileiros, né? Mais do que legado que ele deixou para o mundo, porque para o mundo ele deixou esse legado de ser um esportista obstinado, de buscar a vitória, de se preparar muito bem fisicamente, que era uma coisa que o esportista do motor não atendia com tanta atenção quanto ele atendeu. Seria campeão, mas eu acho que o grande legado é essa coisa de gostar do país onde a gente está, saber das nossas capacidades e, no caso dele, tão privilegiado, né, e milionário, né, ele ganhava $1 milhão, né, por corrida na temporada anterior, na McLaren, então ele realmente estava com a vida feita, estava tranquilo, mas ele nunca se furtou a ajudar as pessoas e ajudar, como ele falou, e depois o Instituto Ayrton Senna veio a fazer de forma organizada, né, inclusive fazendo com que mais empresas e mais pessoas pudessem trabalhar pelo fim das desigualdades no Brasil. Infelizmente, 30 anos, parece que só ele pensava nisso. Bom, o pessoal que está nos acompanhando pela Rádio Paz do Vale FM 101,5, para o Vale do Paraíba, Grande São Paulo, parte da zona leste da capital, outras regiões do interior, pessoal que fica ali na rodovia Dom Pedro, então tem muita gente nos acompanhando. O Celso Miranda é o nosso convidado de hoje, apresentador e comentarista do Band Esportes, falando em especial sobre os 30 anos sem Ayrton Senna, que será lembrado exatamente amanhã, né, dia 1º de maio. Mário Mendes, a tua vez, Mário. Primeiro, agradecer ao Celso Miranda. Eu cresci ouvindo, assistindo a TV Cultura, grandes momentos do esporte, Cartão Verde e o Grande Vitória. E o Celso faz parte dessa história. Eu cheguei ao jornalismo geral, depois fui fazer o jornalismo esportivo e eu mergulhei em 95. Foi o meu primeiro grande produto, foi fazer um ano de Ayrton Senna, a morte do Ayrton Senna, junto com o Paulo Pontes, que foi um jornalista que marcou época na Rádio Bandeirantes. Eu mergulhei num arquivo no Sedom. E aí, conversando com o Celso, todo mundo conhece o Ayrton, campeão mundial em 88, 90, 91, trimundial. Não conhece o Ayrton começando. E eu queria que o Celso contasse esses bastidores, quantas vezes aquela fita VHS, aquelas fotos preto e branca, que o Ayrton bateu lá na Cultura e foi conversar com o Celso Miranda, pedindo uma oportunidade, um minutinho, para falar da carreira dele e das conquistas dele antes dele ser o grande Ayrton Senna. Pois é, Mário, você conta uma história aí que é importantíssima. O Ayrton, antes de ser o famoso Ayrton Senna, antes daquele 84, onde ele começou na Fórmula 1, ele fazia uma verdadeira via sacra. Cada início de temporada, né, da temporada de Fórmula Ford 1600, Fórmula Ford 2000 e Fórmula 3, ele tinha que bater ele próprio, de porta em porta nas redações, de jornais, de revistas, de rádios e de TVs, com o material de divulgação dele.
ele fazia lá o release, ele comprava as fotos na beira da pista, né, dos fotógrafos lá na Inglaterra, pegava esse material, terminava a corrida, ele subia no avião e vinha para o Brasil para divulgar quem ele era, porque era importante para ele fazer disso um trabalho, mais do que um hobby de um menino rico. Tinha condições de ajuda do pai? Sim, teve. Foi muitas vezes campeão brasileiro, sul-americano de kart, tentou ser campeão mundial, foi vice-campeão, não conseguiu ser campeão, e fez a primeira temporada dele no automobilismo basicamente com a ajuda do dinheiro da família. Mas, ao voltar da Fórmula 1600 da Europa, com o título, o pai dele disse assim, o seu Milton falou, acabou a brincadeira, agora teu posto é lá na empresa, vai trabalhar no almoxarifado, vai trabalhar na empresa, vai ver qual é que é a vida, não tem mais dinheiro, nós não vamos mais colocar dinheiro nessa história. Foi exatamente a deixa para ele encerrar o casamento de 1 ano que ele tinha, porque a primeira temporada dele na Europa ele foi para lá casado. Quando ele recebe essa informação do pai, de que ele tinha que focar, se você ficar desse jeito, você vai trabalhar aqui, acabou, ele tinha que focar na carreira. Então, ele encerrou o casamento e passou a se dedicar 130% à carreira. E, para isso, ele fazia essa via sacra, né? Quando ele começou na Fórmula Ford 2000. Ele voltava da Europa com as fotos, voltava com os textos, voltava com as fitas, né? Na época não era nem VHS, era uma TIC para levar para as TVs, né? Marcelão lembra delas, né? Enormes fitas que a gente carregava. Bom, ele vinha com esse material, distribuía para todo mundo, contava o que tinha acontecido, sentava na redação com um redator da revista, da rádio, o cara ia lá, escrevia o que ele contou e tal, ele passava recorte de jornal. E você imagina com a velocidade que tem hoje, quem está assistindo a gente ou nos ouvindo fala, como assim recorte de jornal? Sim, ele voltava da Europa a partir da segunda, terça-feira. Então já tinha sido publicada a notícia, ele trazia o jornal para corroborar o que ele estava contando, mais ficha de resultado e tal, e fazia isso, ele próprio. Então, quando ele entrou para a Fórmula 1, é muito engraçado, o Bianconi contar essa história do Piquet, tinha muita gente, detratores, tanto torcedores do Piquet, mas gente que achava assim, mas esse Ayrton, que coisa, ele acabou de chegar, todo mundo está falando dele, parece que ele já vai ser campeão do mundo, mas por que todo mundo falava dele? Porque todo mundo conhecia ele pessoalmente. Ele tinha ido nas redações, não era um assessor de imprensa, um assessor de marketing que tinha ido na redação. Tinha sido ele mesmo. Então as pessoas conheciam, tinham feito cafezinho para ele, né, tomado uma água na redação com ele, ele contava qual era. Então, assim, essa proximidade facilitou muito o início da boa divulgação que ele teve quando ele chegou na Fórmula 1, porque todo mundo já o conhecia. E é um trabalho que todo mundo aprendeu a fazer, né? Se não indo diretamente, colocando os seus assessores de imprensa. Então, inclusive depois do Ayrton, eu lembro do Paulo Carcassi, né, que hoje mora nos Estados Unidos, também foi campeão na Europa, também foi campeão no Japão, inclusive, correu nos Estados Unidos. Quem fazia esse trabalho para o Paulo Carcassi era a mãe dele, ou seja, a gente da família sempre envolvida com alguns desses pilotos para tornar o piloto minimamente conhecido. E, evidentemente, que quando ele chegou na Fórmula 1, todo mundo torcia por ele. Mas eu acho que ele nem precisaria de tanta torcida, né? Que logo no GP de Mônaco ele já conseguiu a segunda colocação no seu ano de estreia, mostrando que era não só um grande piloto, mas também um predestinado a andar na frente. Hoje em dia, empresário toma conta, assessoria de imprensa, marqueteiro, tem tudo, né? Antes era raiz mesmo. Piloto né? nem mexe no capacete, gente. Então, você vê como é que a história muda, né? Eu sei que o Celso tem compromissos, né? E eu só vou fazer uma última pergunta aqui, o Bianconi fez uma, a Mário também. Só para finalizar, Celso, algum momento que marcou para você vendo o Senna, alguma corrida, alguma ultrapassagem, alguma reta final, algum título, o que você pode registrar para a gente de um momento que ficou marcado para você na história do Senna como piloto? Olha, aquela vitória dele de 1991 em Interlagos foi marcante, o Marcelo deve lembrar, não sei se ele já estava na TV Bandeirantes e fez a cobertura. Você se lembra, Marcelo, que toda a imprensa teve acesso àquele GP, porque foi feito um movimento da própria imprensa de São Paulo, da própria imprensa do Brasil, de ter, no sentido de buscar, inclusive, suporte jurídico para fazer a cobertura lá dentro. Todo mundo foi liberado para acompanhar. E veja que interessante, né? Justo essa corrida foi a primeira vitória dele no Brasil. Ele tinha tentado vencer em 1990, não conseguiu, porque bateu no carro do Satoru Nakajima lá na curva do Pico de Pato, e encerrou a participação dele. No ano seguinte,
aquela coisa do carro ir se deteriorando ao longo do caminho, ele mesmo assim, obstinadamente, brigar com o carro, brigar consigo mesmo, com o próprio cansaço, ele chegou ao final e venceu. E o que eu lembro daquela história, daquela vitória, foi o jeito que ele saiu do carro e ele encerrou a corrida, ainda com dores. Desculpem. Ainda com dores, a preocupação dele de, para subir no pódio, ter o apoio, ter a presença do pai dele com ele, por conta do sofrimento, do que ele tinha passado. Ele chama o pai para acompanhá-lo, né? Quem da família pudesse estar mais próximo, ele vai para o pódio e abraça o pai dele. Essas coisas, assim, mais do que o piloto, é quando você sente o ser humano que está lá atrás, né? A pessoa que está lá. O Ayrton não era um jovenzinho, né? Em 1991, né? Já tinha 31 anos de idade, né? Ele nasceu em 1960. E mesmo assim, essa coisa de ter se sentido tão no limite da força, tão no limite das suas competências, ele consegue a vitória, mas na hora em que ele termina a prova, ele vai para o bastidor, ele vai subir na escadinha, né? Do box 1 naquela época, até o pódio lá em cima, Marcelo deve estar lembrando bem daquela situação, do que é uma descrição de Interlagos daquela época, tão diferente de hoje, ele ter essa coisa bem humana, né, de se aproximar do pai, de abraçar o pai, ou melhor, pedir um abraço, porque ele não tinha força nos braços, ele não tinha mesmo, e ser acalentado, né, como um filho, como um herói, mas mostrando todos os limites dessa pessoa que tinha conquistado a vitória, usando o máximo possível do que ele tinha de energia. Isso, para mim, impactou muito. Como desportista, e eu acho que aí tem, de novo, um outro momento que eu lembro muito bem dele, que é fora de pista, que foi em 94. Essa o Marcelo também deve ter visto, porque ele fez o lançamento dos carros Audi para o Brasil, né? Ele foi o empresário que trouxe a marca Audi para o Brasil. E ele trabalhou muito forte na promoção dos carros aqui no Brasil. E essa promoção foi feita depois do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, antes dele viajar definitivamente para a Europa, e ele recebeu toda a imprensa para mostrar, para falar do carro. E sabe o que ele fez, gente? Ele deu uma volta, pelo menos, com cada jornalista, com cada equipe de TV, em Interlagos, nos carros da Audi. E ele fez isso de forma muito descontraída. A gente vê, né, muitas vezes ele sério, o pessoal fala, às vezes ele era ríspido e tal. Cara, a partir do momento que ele colocou no canal, né, o canalzinho dele de trabalhar para promover a Audi, era um cara completamente diferente. Realmente um ser humano muito bacana. Ele dava entrevista, outra coisa que o Marcelo deve lembrar também, ele dava entrevista para a gente e olhava no nosso olho, né, Marcelo? É diferente. É o cara que realmente queria se comunicar, que queria falar com as pessoas. Então era muito especial. Foi uma pessoa muito especial. Para mim foi muito importante ter o conhecido. Quero lembrar que aquele 1º de maio de 1994 também foi importante na minha carreira, que foi a primeira vez que eu fui na frente das câmeras no programa Cartão Verde, na época, com Armando Nogueira, que era um dos comentaristas, né? E eu lembro de ter conversado no programa com o Armando Nogueira e a gente sentir naquela época e naquele momento a importância do que tinha acontecido, um momento histórico que a gente tinha vivido, apesar de um grandíssimo clássico que tínhamos tido lá no Morumbi, que foi aquele Palmeiras e São Paulo que tivemos lá no Morumbi, um clássico, um jogo super importante do Campeonato Brasileiro, e que inclusive mostrou a força de novo do Ayrton Senna, porque ao começar os jogos de futebol naquela tarde de 1994, todos nós já cientes da morte dele, foi ouvir as torcidas de todas as equipes, de todos os times do Brasil, em todos os estados, cantarem olê, 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 olá, Senna, Senna. E ele sendo corintiano. É corintiano, é verdade, corintiano. Olha, arrepia, viu, gente? Olha que essa última parte aqui que o Celso falou, do olê, olê, olá, arrepiou. Celso, muito obrigado. Não sei se o Bianconi e o Mário querem acrescentar mais uma coisa, né? Mas agradecendo demais a tua participação. Bianconi, para fechar aí com o Celso? Não, só me despedir mesmo do Celso, tomara que tenha outras oportunidades, a gente convida o Celso aí para ele falar com a gente. Eu estou fazendo do meu escritório aqui, Celso, eu estou olhando ali, eu tenho uma foto ali com o Emerson Fittipaldi, eu entrevistando o Emerson Fittipaldi, que teve, né, o seu papel fundamental também no automobilismo brasileiro. Depois o Piquet, que também deu uma ressurgida, cada um com suas características, aqui a gente não está para analisar a pessoa, né? E depois o Ayrton Senna. Tivemos Rubinho, tivemos outros na tentativa, mas eu acho que esses três aí são as principais figuras, né, do Brasil, que representaram o Brasil lá fora. Muito legal, e o Celso falou, a gente fica lembrando de história, né?
O Charles Marzanasco era o assessor de imprensa. Saudoso. Eu fiquei sentado numa guia, numa calçada no Pacaembu, esperando o corpo chegar, até eu ir para a Alesp, até me confundi, falei Câmara, né? Não, foi na Alesp, né? O velório dele. Também eu era muito jovem na época, né? Assim, de jornalismo, me impactou demais. Eu nunca tinha visto um negócio daquele. Eu cobri depois a morte do Denner, de outros jogadores, mas eu nunca tinha visto uma coisa tão forte assim como foi do Ayrton Senna. Mas para finalizar, forte abraço para o Celso Miranda, que esteve com a gente aqui. É muito legal. E falar do Ayrton Senna, né? Um dos maiores ídolos que o Brasil teve. Mário, você. Só quero agradecer ao Celso, ter ele contribuído, enriquecido com a gente as histórias. E o Celso, ele faz parte, né, da televisão, porque eu cresci vendo o Celso na TV Cultura, vendo Cartão Verde, Vitória. Assim, quando você pediu, né, Reinaldo, um personagem que pudesse falar dessa proximidade com o Celso, eu lembrei do Celso e agradecer por ele ter separado esses minutinhos da agenda dele, porque eu sei que o Celso é um cara muito produtivo. Legal, a gente agradece demais a presença do Celso Miranda, ilustrando muito aqui o nosso Meion Esporte, né? Para você que está conectado com a gente no Portal Meion, no nosso canal do YouTube, você que está no Instagram do Meion também nos acompanhando, também pelo meion.com.br e na Rádio Paz do Vale FM 101,5. Celso Miranda deu um show aí falando sobre Ayrton Senna, 30 anos, né, da morte do Senna, será lembrado amanhã, nesse dia 1º de maio. Ele que é apresentador e comentarista do Band Esportes. Muito obrigado, Celso, mais uma vez, pelo carinho, né, por ter nos atendido. Marcelo Bianconi e Mário Mendes, falar um pouquinho de futebol, vamos colocar a bola para rolar aqui. Eu já falei que a minha maior preocupação nesse momento é ver o Botafogo líder do campeonato com 9 pontos. Marcelo Bianconi pintou campeão do Brasileirão, Bianconi? Não, como a gente dizia antigamente, né, Reinaldão e Mário, é cavalo paraguaio. Eu não confio ainda no Botafogo, não. Assisti os jogos já do Botafogo, os possíveis, né, porque a gente assiste muita coisa, mas principalmente contra o Flamengo, por exemplo. Domínio total do Flamengo, total, e o Botafogo vivendo nos contra-ataques, mas tem aquela história, né? Clássico é clássico, e como diria o Dadá, e vice-versa, né? Eu ainda não confio, não. É muito cedo ainda. Você vê Atlético Mineiro, Bragantino ali, Atlético Paranaense liderando lá em cima. Confio mais no Atlético Mineiro, mais no Atlético Paranaense, e vejo Flamengo e Palmeiras, por exemplo, no meio da tabela, lá embaixo, como mais prováveis campeões do que o Botafogo. Mas chama atenção por causa da campanha que o Botafogo fez no ano passado. Também sensacional. O tiro que deu, né? Disparou, foi para cima de todo mundo. Mas eu acho que era um time melhor do que esse que está aí, viu, Reinaldo? Já tem até técnico caindo, né? O Vasco da Gama mandou o técnico embora com 4 rodadas, né, o Mário Mendes? Aqui no Brasil o pessoal não tem muita paciência, não, né? É verdade, né? É o segundo técnico, primeiro foi o Carpini no São Paulo. Na semana passada a gente comentou, né, Bianconi, que eram 9 técnicos estrangeiros, agora são 8. São 4 portugueses e 4 argentinos, né? O Luiz Zilberdia está fazendo um bom trabalho, apesar que foram apenas 2 jogos com o São Paulo, mas você já vê que ele tem o time na mão, a cara na mão. E falando só do Botafogo, o Botafogo não pode cometer os erros que cometeu na temporada passada. Na temporada passada foram 5 treinadores. 5 treinadores. Ok? Isso mexe muito. O Bianconi, que é o nosso craque do meio campo, sabe, né? Cada um veio com uma cultura diferente de esquema tático. O Arthur Jorge é um excelente treinador. E é uma informação que eu tenho de bastidor, que a gente acaba pela proximidade com os técnicos portugueses. O elenco comprou a ideia do Arthur Jorge. E ele, no trato, no dia a dia, ele cativa. Agora, detalhe, o Botafogo precisa cuidar do seu elenco, que foi esse mesmo elenco que na temporada passada derrubou o Botafogo. É verdade, né? Só mudou ali a defesa praticamente, né? Com a saída do Adrielson e do Vitor Cuesta. Tem uma nova zaga, o time do Botafogo. O restante praticamente o mesmo time. Agora, Bianconi, tivemos um clássico nessa segunda-feira, hein? Clássico entre Palmeiras e São Paulo, né? São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Terminou 0-0. Um clássico, achei até que foi legal, interessante, mas em se tratando de São Paulo e Palmeiras, a gente sempre espera mais, né? Recorde no Morumbi, né? 55 mil torcedores, que coisa linda, o Morumbi. Eu gosto daquela faixa que fica lá, Morumbi Raiz, né? É o mesmo Morumbi que nós frequentávamos quando éramos crianças, né?
É o estádio raiz, lotado, aqueles anéis superiores. Hoje praticamente não se faz mais estádio assim. Tava lindo. Um jogo muito brigado, né? Como disse o Mário, eu acho que o São Paulo está começando a se acertar. O time de São Paulo não é ruim, não. O time de São Paulo é um time bom. Se esse técnico novo, argentino, começar a colocar a mão ali, colocar um esquema tático, o time de São Paulo é bom. Se bem que no jogo, eu acho que o Palmeiras teve mais oportunidades. Era um jogo ali para 2-2, 3-2 para o Palmeiras, ou 2-1 Palmeiras, mas assim, hoje o São Paulo joga de igual para igual com o Palmeiras, com o Flamengo. Isso é legal para o torcedor de São Paulo. E o Palmeiras tem um jeito de jogar. Por exemplo, ele tira o Hendrick e o Flaco Lopes, ele coloca moleques, a forma de jogar não muda. O Palmeiras continua marcando em cima, continua a pressão. O Rios no meio-campo marca demais, é um grande jogador. Quer dizer, o Palmeiras é o Palmeiras do Abel. O jeito de jogar do Abel. Você vê que entra um menino, entra outro e a forma não muda. Então foi um grande jogo assim, em termos de espetáculo. Teve muito, né, assim, pegado, né? Foi muitas chegadas, tudo, mas nada de violência, nada de assim acima da média que a gente viu. Eu acho que foi um grande jogo, sim, viu, Reinaldo? E aí, Mário Mendes, qual a sua avaliação? O Palmeiras é um time pronto, praticamente, lógico, entre os meninos, uma coisa aqui, outra ali ainda tem que ser adaptada a esses meninos, mas é um time pronto. E a gente percebe que os demais adversários do Palmeiras, né, quem joga contra o Palmeiras, está começando a entender um pouco mais o Palmeiras, por isso que está tendo mais jogo, né? O Palmeiras, são 4 rodadas, conseguiu fazer 2 gols no campeonato só, aliás, 1 gol só, e sofreu um gol. O Palmeiras fez 1 gol contra o Vitória e sofreu 1 gol contra o Internacional, e 2 jogos 0-0. Quer dizer, tá tudo ali meio que parelho, né? Ontem o jogo foi um jogo truncado, como disse o Bianconi. É o terceiro jogo entre São Paulo e Palmeiras na temporada, terceiro empate. São Paulo ganhou na Supercopa, nos pênaltis. O Campeonato Paulista foi 1-1, né? E agora a gente teve o outro empate. São Paulo perdeu 2 peças importantes. Pablo Maia vai fazer uma cirurgia, nem jogou ontem. E o Wellington vai ficar 3 semanas fora. E o Palmeiras vai perder o Hendrick agora futuramente, ou seja, precisa repensar a equipe do Palmeiras. Muito bem. Marcelo Bianconi, mais algum destaque? Agora está começando Copa do Brasil, depois volta a Libertadores da América, Brasileirão também no meio, né? Então, a agenda é que não falta para a gente, né? Para quem está chegando em casa agora, né? Está na Via Dutra, ou aí na Zona Leste de São Paulo, no Litoral Norte. Quem está chegando em casa agora, está rolando Copa do Brasil. São vários jogos. A gente nem vai falar aqui porque são muitos jogos, né? Essa é uma semana de Copa do Brasil. Amanhã também tem. E dá para assistir aí bons jogos nessa terça-feira e amanhã feriadão para todo mundo. A gente está encerrando, né? Só para destacar a vitória do SESI no vôlei para cima do Campinas. Para mim, foi uma grande surpresa, porque eu esperava Cruzeiro ou Farmaconde São José. Mas, às vezes, a quadra, né, fala mais alto do que a expectativa fora das 4 linhas. Farmaconde e Cruzeiro caíram nas quartas de final. Agora, esse tal de Darlan, hein, que joga no SESI, Mário Mendes, que coisa, que menino é esse, hein? Joga muito. Ele foi fundamental para o Brasil se classificar para as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos de Paris. Na época, quem era o treinador era o Renan, agora assumiu o Bernardinho. Para a próxima Superliga masculina, 2 clubes de Goiás. O Goiás, a camisa do Goiás, que foi campeão da Série B nessa temporada, e o Neurologia Ativa, guarda esse nome, tem um trabalho social. Já aproveitando, mudando de modalidade, infelizmente o São José foi eliminado pelo basquete cearense, pelo Fortaleza, no NBB, perdeu na melhor de 3, acabou 2-0 para a equipe do Fortaleza, que agora enfrenta o Flamengo nas quartas de final. E o interessante, que eram 19 clubes, turno e retorno, se classificavam 16. Esse ano não teve rebaixamento na Superliga, no basquete, no NBB. E do 9º ao 16º, eles, por pior campanha, se tivesse que ter um terceiro jogo, era na casa do adversário. Só um clube que conseguiu reverter essa situação foi o São Paulo. O São Paulo eliminou a equipe da Paraíba, na melhor de 3, 2-1. Os demais, Corinthians, São José, Pinheiros, que é tradicional, caíram. Olha, só para a gente finalizar, o São José Águia do Vale, né, no futebol, estreou no sábado
pela Série D do Campeonato Brasileiro, D de dado, empatou em 0-0 contra o Costa Rica, vai jogar agora no próximo sábado, 5 da tarde, contra o Pouso Alegre, lá em Minas. O pessoal estava até brincando, né? Pô, empatou 0-0 com o Costa Rica, vai jogar onde agora? El Salvador, Honduras? Não, gente, não é com o CACAF, não, é Série D do Brasileiro. Costa Rica é um time do Mato Grosso, que inclusive a cidade chama Costa Rica, né? Por isso que é Costa Rica. Gente, obrigado aí, Marcelo Bianconi. Grande abraço para você, ótima noite. Aproveite o seu feriado. Um abração para você, para o Mário, para os amigos da Paz do Vale, do Meon, e um feriadão aí de muito descanso, né? Para quem conseguir ficar em casa, porque não é aquele profissional médico, sei lá, alguma profissão que vai trabalhar, todos que tenham um bom descanso. Quem for trabalhar, um bom trabalho também. Um forte abraço para vocês e fiquem com Deus. Bacana. O Bianconi conhece tudo de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Acho que Costa Rica é Mato Grosso do Sul e não no Mato Grosso, né? A gente sempre confunde aqui. Mário Mendes, boa noite para você, meu querido. Um abraço para você, para o nosso internauta, para o nosso ouvinte. E um detalhe, hein? O São José vai ter dificuldades contra o Pouso Alegre. Pouso Alegre perdeu na primeira rodada para Inter de Limeira, 1-0, gol do Diego Giussani, que é o capitão dessa equipe, um jogador rodado, nos acréscimos, no finalzinho do segundo tempo. E o Santo André, infelizmente, perdeu, que é outro clube regional que está nesse grupo, e o Água Santa lidera o grupo, porque venceu por 2-0. Mas são turno e retorno, classificam 4. São José vai se classificar. Muita força. Vamos falar muito do São José nos próximos programas. Abraço, Mário Mendes. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Marcelo Bianconi, Celso Miranda, nosso convidado, Rodrigo, Rita, todo o nosso time. Agradeço ao pessoal da Rádio Paz do Vale FM 101,5, Luquinhas e toda a equipe. E você conectado aqui no Portal Meon. Tenham todos uma ótima noite, aproveite o feriado e até a próxima. Meon Esporte. Viva essa emoção!